Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, peço aos irmãos que se inscrevam no canal e também que curtam esse áudio. A palavra do Senhor nos diz assim no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, versos número 1. E disse-me: Filho do homem, põe-te de pé e falarei contigo. Ezequiel tinha sido chamado ali para poder levar uma mensagem dura ao povo de Israel, uma mensagem onde o cativeiro seria ali anunciado, onde o povo, ter se afastado do Senhor, sofreria as consequências disso. Mas Deus, ele sempre requer do homem uma posição. E não foi diferente de Ezequiel. Quando o Senhor ele direciona a Ezequiel uma mensagem, ele manda Ezequiel falar à casa de Israel, falar ao povo de Israel, ele exige algo antes de Ezequiel. E o texto diz: Filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então, o Senhor, ele primeiro identifica quem é Ezequiel. Ezequiel é um homem normal, sujeito aos mesmos defeitos, às mesmas falhas e paixões que qualquer um de nós. Ele não tinha uma porção, ele tinha sobre si, uma porção especial, mas ele não tinha algo que o diferenciasse de nós. Não, ele era um homem, pecador, como nós somos. E o Senhor, ele fala: Filho do homem. E ele está dizendo assim: olha, você é homem. Você é filho de homens, pecador, frágil, barro, mas eu estarei te vocacionando. E a ordem que o Senhor lhe dá é: põe-te em pé. E essa é talvez a palavra que o Senhor ele quer trazer para nós, quer falar aos nossos corações. Porque nós sempre falamos, estou nessa jornada do deserto, e é uma caminhada, é uma jornada, é um passo após outro passo, mas todos nós somos filhos do homem. Somos pecadores, somos carne, barro, e em algum momento da nossa jornada cansamos, em algum momento desanimamos, em algum momento pensamos até em desistir, e até tomamos a decisão de desistir, fraquejamos e caímos, E por isso que a palavra diz: põe-te em pé, porque Deus, ele não fala com quem está prostrado, Deus não fala com quem está caído. As pessoas usam esses jargões, eu não gosto de usar jargão, mas realmente o homem a queda vem do homem e Deus é quem levanta. É Deus quem põe o homem de pé. Mas o Senhor, ele vai e ordena. Ele diz: põe-te em pé. Põe-te em pé. Era uma atitude que o homem ele pode tomar, uma decisão que o homem pode ter. Mesmo quando estamos no chão, nós podemos assentar no nosso coração, se levantar, querer se levantar. Quando tomamos essa decisão e ouvimos a voz de Deus e nos colocamos de pé na posição que Ele requer de nós, porque Deus não fala com caídos, nós podemos ali ouvir a sua voz e ter dele uma palavra, e ter dele uma mensagem para o nosso coração. É claro que havia uma mensagem a ser levada para o povo, havia uma mensagem até dura, mas também havia uma mensagem que tinha que ser trazida para o coração do profeta, porque Deus ele tinha que conversar com o profeta. Ele tinha que ali instruir o profeta acerca do que falar, mas antes ele tinha também que cuidar da vida do profeta. E Deus, ele nos condiciona. Assim como Ezequiel, ele estava ali dentro como um homem de Deus, como aquele que estava na brecha, lutando pela restauração de Israel, nós também estamos como homens e mulheres de Deus, lutando pela restauração da família, do casamento, do relacionamento. Estamos como homens e mulheres de Deus, estamos na mesma posição. Mas assim como Ezequiel, ele tinha que levar essa mensagem, tinha que estar naquela posição de pé, ele precisava também do alimento dele, para poder ele continuar de pé. E nós também precisamos. A cada dia precisamos do maná, daquilo que é o alimento do Senhor, aquilo que vem da eternidade para fortalecer a nossa alma, permitir com que venhamos a falar do Senhor, para que venhamos a entender a voz do Senhor, para que venhamos a seguir na caminhada e na jornada, para que não venhamos a parar no caminho, a morrer no caminho e desistir da bênção. Eu sei que muitos que estão ouvindo hoje essa mensagem estão passando por momentos de adversidade, por momentos de fraqueza, de frieza e por momento até de queda, onde o Senhor ele quer que você esteja de pé. Ele não quer mais que te ver prostrado, numa cama, literalmente prostrado, abatido, deprimido, em depressão ali, desistindo de tudo, até de viver muitas vezes, mas o Senhor quer que você se coloque de pé. E principalmente espiritualmente, se ponha de pé. Quando nós falamos de posicionamento, às vezes as pessoas elas ficam perguntando: mas o que é esse posicionamento? Posicionamento é a chave, o grande segredo para a nossa vitória no deserto. Quando nós nos posicionamos, nós vemos o agir de Deus. Deus ele age, ele move as coisas em nosso favor. Às vezes deixamos de nos posicionar, paramos de orar, paramos de jejuar,
paramos de madrugar, de ler a palavra, de ouvir os testemunhos, de ir à igreja. Mas quando fazemos isso, estamos na posição correta, estamos de pé, o Senhor ele vai operando um milagre do lado de lá e do lado de cá. Quando eu falo do lado de lá, é na vida da pessoa que se afastou, mas também opera principalmente na nossa vida. A primeira mensagem que Deus tinha para Ezequiel era para ele mesmo, não era para o povo. Acho que a primeira mensagem era a voz de Deus, o coração do profeta, para fortalecer a fé dele, para que ele pudesse ser um mensageiro para o seu povo, para o povo de Deus. E da mesma forma Deus ele quer nos fortalecer. Às vezes há uma grande ânsia na restauração, na busca pela restauração, uma ansiedade muito grande. Olha, eu quero que minha família seja restaurada, eu não suporto mais a saudade, mas não nos preocupamos na mesma medida com a nossa saúde espiritual, com a nossa vida espiritual, com a nossa fé. Como que está a nossa fé? Que muitas coisas às vezes que acontecem, elas são, na verdade, são sintomas de algo que já vem acontecendo. É que nem a gente falar aqui, eu estou espirrando, estou tossindo demais e estou espirrando bastante. O que é isso? Né? Isso aí é uma doença? Não, isso aí são sintomas de uma doença, você está gripado. Né? Não precisa ser médico para poder falar isso, se não for outra coisa. Né? Mas normalmente, se você está gripado, é isso que vai acontecer mesmo. Vai espirrar, vai tossir, vai ficar com o corpo mole, cansado, né? Às vezes vai dar até febre, isso são sintomas. Eu estou desanimado, eu não estou acreditando mais na restauração, eu acho que realmente meu marido, minha esposa não vai mudar, eu não tenho mais força para a caminhada, eu não sei mais o que eu faço, eu não sei o que fazer. Isso tudo são sintomas. De quê? Qual é a doença aí? Qual é o problema? De uma vida espiritual que não está tão bem, que não está mais tão alinhada. E por isso que o Senhor ele fala, filho do homem, põe-te em pé. A decisão era de Ezequiel, era individual, era intransferível. Essa decisão é nossa. Ninguém pode colocar você de pé, ninguém pode me colocar de pé. Não é meu parceiro de oração, não é meu irmão da igreja, minha irmã da igreja, não é meu amigo, minha amiga, ninguém vai me colocar de pé. Eu e o Senhor. O Senhor ele fala, filho do homem, põe-te de pé. Ele fala para nós isso. Se coloca de pé, se coloca na posição. E eu tenho que assentar no meu coração. Levantar de novo e prosseguir. Me colocar na posição para poder ouvir de Deus a voz. Para poder ouvir a voz de Deus. Para escutar a voz do Senhor. Então, é esse o posicionamento que nós devemos ter. E devemos cuidar sempre da nossa vida espiritual. Aí sim, quando a gente estiver de pé, nós vamos ouvir a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, nós não temos por que temer. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, a nossa fé, ela se renova, porque a fé ela vem pelo ouvir, né? Pela palavra de Deus. Então, quando ouvimos a voz de Deus, nós estamos com fé, crendo no milagre, as coisas ficam tão mais tranquilas, ficam bem mais tranquilas, e nós não oscilamos tanto. Né? A gente pode observar o seguinte, quem mais está em desespero é quem está com a fé mais oscilando, quem está com a fé mais enfraquecida, quem mais reclama, quem mais comenta desesperadamente é quem está mais fragilizado, porque não está se fortalecendo no Senhor. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Então essa posição é nossa. Assim como Daniel, ele assentou no coração dele não se contaminar com as iguarias do rei lá na Babilônia, assim como ele orava 3 vezes ao dia, ele tinha um posicionamento, mesmo mediante as circunstâncias totalmente desfavoráveis que às vezes ele enfrentava. A gente vê isso na vida de Daniel e de tantos outros servos e servas de Deus que em meio a tanta dificuldade se posicionaram, se colocaram na posição correta, se colocaram de pé. Mas eu caí, eu falhei. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Volta para a posição. Volta para a posição, porque o nosso Deus, ele há de operar um milagre. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.